Boa tarde, que bom ter você com a gente, que bom que você pode participar conosco. Hoje é um dia importante para nós, porque nós estamos fazendo esse primeiro encontro, que a gente quer falar com os empreendedores, sejam eles empresários, autônomos, quem está começando, quem já tem um negócio há muito tempo, e a gente quer falar com você, que é empreendedor ou que quer empreender, né? Tem vontade e quer saber desse assunto. Só que a nossa visão, ela não é apenas uma visão comercial, ela é principalmente uma visão cristã. Então, o cristão que empreende ou que quer empreender. E o nosso objetivo, então, é fazer com que você tenha um fundamento bom no seu coração, de princípios cristãos, para que você faça o seu empreendimento dentro da vontade de Deus, sendo abençoado por Deus, seguindo a vontade de Deus e até colocando suas dificuldades diante de Deus, né? Então, o nosso primeiro empreender aqui, e o que a gente está dizendo é que você é sempre a parte mais importante. A gente começa por você. Se você cuidar bem de você, se você alinhar bem com a vontade de Deus, se você cuidar bem da sua família, são 3 pontos importantes. A gente entende que você vai estar bem para dirigir o seu negócio, né? E a gente tem muitos princípios bíblicos, inclusive, que nos ajudam na direção do nosso negócio, do nosso empreendimento. E eu quero colocar aqui para você só algumas informações para você acompanhar com a gente sobre o que nós estamos falando. Não sei se dá para você ver com detalhes, mas é aquele material que a gente mandou. Então, a gente está falando aqui tanto da família, quanto da vida profissional e da vida espiritual. Nós queremos trabalhar bem alinhados nessas 3 frentes da sua vida, nessas 3 áreas da sua vida, entendendo que vale a pena você investir. Então, se a sua vida profissional, que é o seu negócio, o seu empreendimento, se você consegue resolver bem, e junto com isso você está alinhado na sua família e na sua vida espiritual, na sua igreja, a gente entende que aí a coisa vai ser muito boa, né? Então, eu agradeço a você que está com a gente, agradeço a nossa equipe que está ajudando aqui. É o primeiro, a gente vai melhorar bastante ainda, mas já é uma alegria estar com vocês aqui, a gente participar disso. Eu vou colocar uma parte importante da apresentação que eu mandei para vocês, que tem a ver com o versículo base do nosso trabalho. Não é o assunto de hoje, mas tem a ver com todo o trabalho. O nosso versículo básico é um princípio que muita gente fala, mas que nem sabe que está na Bíblia. E eu achei bem legal a gente colocar isso aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que é aquilo que você semeia. Então, se você semeia pouco, óbvio, não tem como colher muito, mas se você semear bastante, então você colhe bem. Esse é o princípio bíblico, que as pessoas nem sabem, mas está aqui, abençoando a sua vida, tanto na sua família, na sua vida, no seu negócio. Esse é o princípio que a gente está estudando. E a gente quer que você seja 100% empreendedor e 100% cristão. Ele não pode ser uma dualidade, né? Não pode ser um antagonismo, ou você é cristão ou você é empreendedor. A gente quer que você seja as duas coisas, que você seja bem-sucedido como cristão, bem-sucedido como empreendedor, que você saiba uma vida completa no seu trabalho, na sua igreja, no seu momento lá no quarto com Deus, falando com Deus, e que você possa buscar com consciência limpa a presença de Deus para tudo aquilo que você quiser fazer. Você está com dificuldades no negócio, mas você faz aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, então vamos colocar diante de Deus as crises, as dificuldades que a gente tem, porque a gente sabe que é assim que Deus vai abençoar a gente, né? Vou dividir com vocês aqui o nosso palestrante de hoje. Como é o nosso primeiro encontro, eu queria alguém que fosse assim, um plus, sabe? Um empreendedor, que fosse alguém de sucesso, mas que ao mesmo tempo pudesse trazer uma palavra bem bíblica para a gente. Então está aqui o pastor Isidro Garcia, que é uma bênção, um colega, né, com o pastor, mas é um amigão e a gente tem sido muito abençoado pela vida dele. Ele tem feito uma diferença bastante grande no nosso trabalho associacional, mas a gente tem conhecido como uma pessoa que abençoa outras vidas, né? Então, um empresário, e eu fiquei contente, ele é no ramo automotivo, mas ele é proprietário de uma empresa de reparos automotivos há 37 anos, fazendo hoje. Então, a gente deu de presente para ele de aniversário uma responsabilidade. Né, pastor Isidro? Verdade. Em vez de trazer um presente, a gente trouxe um problema aqui para ele, mas claro que não, né? É um presente mesmo. É um presente. Que bênção, pastor. A gente agradece muito aí, viu? Ele foi ordenado pastor batista há 2 anos.
E para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo, de negócio, de visão, até essa palavra pastoral que vem do pastor Isidro, é legal a gente poder conhecer um pouquinho, né? Mas quem que é? Se você não sabe, a gente quer apresentar um pouquinho para que você tenha uma ideia, então, de quem ele é. Assim a gente coloca e eu vou pedir para ele falar um pouquinho, então, da vida dele, né? E falar um pouquinho da família dele. Por favor, pastor Isidro, conta aí para a gente um pouquinho. Boa tarde a todos, graça e paz. Uma alegria para mim estar aqui com todos vocês. Agradecer ao pastor Wagner pela gentileza, né, de lembrar da gente. E falar de família é tudo, não é? Que família é tudo. Ao entrar aqui na Igreja Batista Ebenezer, eu não posso deixar de dizer da minha emoção. Também há laços familiares aqui, na Igreja Batista Ebenezer, não é? Hoje à tarde mesmo, em momento de oração, eu estava lembrando de dois empreendedores que fizeram muita diferença na minha vida. Aprendi muito com esses dois homens, o meu pai e também o primo irmão dele, o Henrique Tortosa Barberan, que foi membro desta igreja também, não é? E que fizeram grande diferença como empreendedores também, imigrantes, empreendedores. Tenho aqui minhas primas aqui, a Henriqueta, a Érica, já casadas também. E para mim foi um misto, né? Mas a família é tudo. Eu sou casado com Lucimara, já há 34 anos. Temos duas filhas, Juliana, que é missionária, casada com o Henrique, e missionária em Portugal, pela Junta de Missões Mundiais. Já está ali há 6 anos em Portugal, está em Braga, e agora está esperando um bebê. Opa, não é? Notícia boa. Você, vovô, mais presentes agora aí. Você, vovô, mais um presente também. Muito bom. E temos também a nossa filha Alessandra, que está nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, já há 2 anos, casada com Leandro, e que é professora na Universidade de Campbell, onde ela exerce ali no cargo de doutorado, né? Ela é professora universitária ali. E nós somos felizes por termos nossas filhas casadas com homens do Senhor. Desde cedo sempre oramos para que Deus separasse homens de Deus para elas. Nós temos uma família bem-sucedida, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Bom, pastor, que benção a gente poder conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho, é uma oportunidade que nós temos, e essa é a diferença nossa. Nós somos empreendedores, falamos de negócio, mas também somos cristãos. E como cristãos, para a gente, esse envolvimento, né, como família é muito importante. Então, além da família, pastor, a gente quer saber um pouquinho também sobre o seu negócio, né? Aquilo que você empreendeu, a sua vida, os seus recursos, a sua habilidade, as suas técnicas, as suas experiências, né? Então, fala um pouquinho do seu empreendimento. Bom, dentro da minha geração, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar já com 14 anos de idade. Fui funcionário da Brinquedos Estrela. Tive o privilégio de ser por 2 anos, eu trabalhei 4 anos lá, e durante 2 anos eu fui office boy particular do Dr. Mário Arthur Adler, o dono da Brinquedos Estrela. Isso tudo a gente vê a mão de Deus já nos preparando, Deus trabalhando em favor daqueles que o buscam. Então trabalhamos ali, aprendi muito com os judeus. A empresa da Brinquedos Estrela era uma empresa judaica e eu aprendi muito com esse povo. Tive o privilégio também de trabalhar no Banco de Londres por 3 anos, mas sempre, desde garoto, estive com meu pai. Eu sempre gostei do cheiro da oficina, não é? E o meu pai, quando era garoto, meu pai fez um martelinho para mim. Um martelinho, meu pai sempre foi um funileiro, um artesão espanhol, não é? E esse martelinho ficou no meu coração. E eu sempre, vai para cá, vai para lá, mas depois de 7 anos,
Eu sempre ajudava ele um pouquinho aqui e ali, mas em 1983 eu senti um desejo muito grande de trabalhar, e eu queria trabalhar por conta. Eu falei, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou aprender uma profissão, eu vou entrar nesse negócio. E nós entramos em agosto, 1º de agosto de 1983, eu comecei trabalhando dentro de uma oficina aqui na Avenida Sapopemba, 271, aqui pertinho. Ainda temos ali a oficina, né? E muita coisa boa, tem uma história, né? Nós temos ali, não é? E eu comecei a aprender ali e eu comecei do zero. Meu pai foi bem rigoroso comigo. Num primeiro momento, eu tinha um temperamento terrível. Então, eu não aceitava aquilo, mas nós vamos conversar um pouco sobre isso daqui a pouco, não é? Mas fiz cursos de pintura e me tornei um pintor de automóveis. Especializei em pintura automotiva e trabalhei por muitos anos como pintor, como polidor e sempre na pista, não é? Entendendo a mente do funcionário, daquele que está na pista, né? Para depois poder liderar. Sim. Então foi todo um processo de muitos anos e estamos aí, né? Trabalhando com seguradoras, mas tudo isso com muito trabalho, com muita dedicação e muita oração principalmente, muita dependência de Deus, entendendo o tempo de Deus para todas as coisas. Muito bem. Então tem uma oficina ali na Rua Sapopemba e tem essa que a gente vê... Na Rua do Acre, a Rua do Acre. A Rua do Acre foi um presente do Senhor para nós, o número 745, o número 735 ao lado também. Então já estamos neste miolo todo há 37 anos. Evidente que meu pai foi o fundador, não é? É vivo ainda, graças a Deus. Está com 85, vai fazer 86 anos no próximo mês de setembro, no dia 2. Mas já estamos aqui há 37 anos e na Rua do Acre, onde temos ali, bem estruturada ali. A gente fala que é muito conhecido para a gente, porque a maioria das pessoas que saem aqui da igreja, que precisa ir do lado de lá da sala em Farah Maluf, passa bem na frente ali. É verdade. Todo domingo a gente passa quase todo dia. Sentido obrigatório para quem desce. Para quem vai para Água Rasa e Tatuapé, não é? Lugar estratégico. O empreendedor pensa em tudo, né? Também. Até nessa questão temos que pensar nisso também. Negócio, né? Muito bom, pastor. É bom a gente poder ver essas questões também desde já, assim, né? Quero ver se eu mudo a tela aqui para a gente falar do próximo assunto aqui, que é uma percepção bem pessoal. Veja que ele ficou um pouco preocupado da gente tratar desse assunto, mas aqui não é um especialista falando, é um empresário que sente as dores. A gente quer ver quais dores a sua empresa, o seu negócio tem se tornado mais evidentes, que o pastor tem percebido lá, e a sua visão de futuro aí. Quero falar algo para você, pastor Wagner, que é algo que eu pratico desde a minha... Quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Eu sempre tive em Jesus o meu melhor amigo. Graças a Deus. Sempre. E quando eu tinha assuntos assim muito sérios para tratar, eu sempre tratei dentro do meu quarto, com Jesus. É algo que eu sempre fiz. Mateus 6,6. Vá Sempre. para o seu quarto e trata lá. Tenho meu pai, um grande amigo, minha mãe. Mas Jesus, eu aprendi com os anos que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A palavra de Deus fala isso. Evidente que quando esta pandemia surgiu, e foi algo muito rápido, eu creio que aqueles que nos ouvem também, todos ficamos assustados com isso, não é? E eu não fui diferente. Eu passei uma situação em que eu disse para minha esposa, falei, e agora? Eu acho que agora eu vou quebrar. Eu falei, acho que agora eu vou quebrar. Porque nós temos passado crises no Brasil que já não são de agora. É verdade. Não é? Nós estamos vivendo uma crise, aquele que é empresário, aquele que é microempresário, o microempreendedor também, mesmo o médio e grande empresário, ele sabe que nos últimos 4 anos nós estamos passando uma dificílima no Brasil. É verdade. Mas o que aconteceu comigo, me permite falar isso? Claro, por favor. Eu
na madrugada, muitas madrugadas, não foram poucas, mas eu me lembro que eu chorei muito. Eu com Jesus aos pés dele, e eu disse a ele: o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Porque a gente sempre tem, como empresário, a gente sempre pensa muito rápido, a gente tem uma cabeça e a gente consegue ver as possibilidades. Mas diante de uma situação onde você não pode abrir, onde você não pode produzir, você tem funcionários, você tem fornecedores, você tem aluguel, você tem a contabilidade, água, luz, telefone. Vocês que estão me ouvindo sabem o que é isso. Eu cheguei para Jesus, eu falei: o que eu faço? E Jesus foi dando para mim, gradativamente. Essa pandemia foi uma bênção, sabia? Para mim, eu consegui ver o lado bom da pandemia, porque nos faz rever muitos conceitos, nos faz rever situações, relacionamentos, aonde estamos com excessos, aonde a gente começa a enxergar: olha, eu não pensava isso agora. É uma oportunidade que Deus está nos dando, porque tudo acontece com a permissão do Eterno. Isso nós temos que ter isso em mente. E aí Deus vai nos socorrendo. E Deus sempre, eu sempre na minha oração, queridos, até pode ficar uma dica para vocês que me ouvem, eu sempre oro e peço a Deus o seguinte: coloque pessoas e situações, inclua pessoas e situações no meu caminho que estejam dentro da tua vontade para a minha vida e para a vida da empresa. Porque esse aqui é o aspecto da empresa também, é outro negócio que eu acho que eu vou falar para vocês aqui depois. Daqui a pouco eu estou pregando aqui, né? Mas obrigado por essa... do pastor, né? Mas obrigado por a gente estar conversando assim de uma forma tão leve, tão gostosa. Mas a empresa não é minha. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. A empresa é do Senhor, é dedicada a Ele, porém a empresa tem dono. Ela tem o CNPJ, mas no mundo espiritual quem rege tudo. Então na oração, como eu estava falando, inclua pessoas e situações que estejam dentro da tua vontade. E exclua pessoas e situações que não estejam dentro da tua vontade para a minha vida, para a vida da minha família, porque tudo está envolvido, a família, o empreendimento, tudo está envolvido neste momento, não é? Irmãos, Ele faz e acontece. Você vê que o governo foi criando medidas, a 936 que veio nos socorrer. Daqui a pouco o governo lançou uma linha de crédito pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil, eu utilizei essa linha, porque relacionamento também é tudo, irmãos, não esqueçam disso. E relacionamento é tudo, nós temos que ter relacionamento. Relacionamento é mais importante que dinheiro. Relacionamento faz parte do teu empreendimento. Se você não tiver um bom relacionamento, você está fadado a ficar isolado e ficar enfraquecido, não é? A linha de crédito do Banco do Brasil, que foi uma linha barata para salários. Agora o Pronamp que saiu. Independente de todos os problemas e falhas que sabemos que existem, Deus foi nos dando, dentro da situação atual, um escape. E eu vejo o futuro como algo muito bom. Eu vejo a oportunidade de renovação. Eu vejo a oportunidade de algo novo. Tá? Então eu estou já empreendendo isso na empresa. E principalmente com seus funcionários. Usem daquilo que eu uso como experiência. A Atlântico, que é nosso escritório de contabilidade, eles sempre falam, com o pastor Isidro não precisa nem falar, porque ele com os funcionários tem bom trânsito, você tem que ter bom trânsito com os seus funcionários. Transparência, ser verdadeiro com eles, eles vão entender. E claro, não esqueçam, tudo com muita oração, e eu vejo um futuro bom, eu vejo um futuro promissor, eu vejo algo diferente, nada será como era. Não é? Eu vejo pelas companhias, eu trabalho para cerca de 7 companhias de seguro e todas estão passando por uma reformulação. O futuro será diferente, mas eu creio pela fé que será um futuro melhor. Graças a Deus.
É muito interessante a gente perceber que quem está empreendendo já precisa ter esse mindset completamente diferente de uma pessoa comum, né? Muitos falam sobre aquela questão de ter sorte na vida, o azar na vida, mas a gente percebe que o empreendedor ele tem esse mindset diferente. A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, inclusive, mas é a visão de o que é bom nesse tempo, né? Então a gente está passando esse tempo difícil, quarentena, pandemia, mas veja, algumas saídas até que o pastor Isidro já comentou, que eu não sei se todos já sabiam, mas são oportunidades que estão ficando disponíveis para a gente continuar olhando para o negócio sempre com um jeito bom, né? Uma maneira boa de olharmos para aquilo e falar assim, mas vamos encontrar saídas. A crise ajuda a gente a encontrar os ralos, né? Dúvida. Da onde o negócio está indo embora, da onde a gente está perdendo. Chega na crise e você fala, não posso deixar sair nada. E aí você começa a cuidar de coisas até pequenas, sim, que antes a gente não dava importância, né? Então é muito bom a gente ter essa visão esse mindset onde a gente trabalha 100% empreendedor, 100% cristão. Isso também é uma maneira da gente pensar, né? Como eu tenho dito, aqui no Brasil há um padrão de que sempre a corrupção faz parte dos caminhos, às vezes. Para a pessoa conseguir fazer alguma coisa ou resolver uma solução, ele já pensa qual um meio ilícito que ele poderia usar. E o nosso assunto aqui é como que a gente vai ser abençoado por Deus, aprovado por Deus e ter um negócio que funcione de sucesso. Sucesso é uma outra palavra que a gente vai usar mais para frente também, para a gente avaliar o que é sucesso. Então, mais em outras oportunidades, a gente vai estar aqui todos os meses. Então, uma vez por mês, nós vamos ter aqui nossa reunião e, se possível, presencial, as próximas vezes, né? Mas vai ser uma maneira da gente conversar sobre esse empreendedorismo. Então, que coisa boa a gente começar aqui com alguém que a gente vê um sucesso na vida espiritual, conduzindo o seu negócio, a sua família, e tem mais, eu não coloquei aqui, mas o pastor Isidro dirige uma igreja, lá na Vila Guilhermina, a Igreja Batista Nova Aliança. Sim. Ele é pastor lá, dirige aquela igreja, tivemos já a oportunidade de estar lá algumas vezes, uma igreja tá linda, toda arrumadinha. Você em breve vai pregar lá. Opa, tá vendo só? Coisa boa. O café que ele serve lá quando tem encontro de pastores é assim, invejável, né? Mas é uma bênção. Então a gente vê o pastor Isidro como alguém que produz, que empreende de todas as maneiras, seja na vida espiritual, seja aqui na vida cotidiana, uma pessoa que tem uma visão boa, inclusive com os seus próprios funcionários, como ele tem dito. Depois você está convidado a fazer uma visita lá na oficina Isidro, ali na Rua do Acre. Vai lá tomar um café com o pastor Isidro para você conhecer esse negócio. Você vai ver como os funcionários também te recebem bem, um diferencial que eu já percebi lá. E o próprio pastor Isidro, lá no seu escritório, vai te receber lá, como sempre recebe a gente, é uma benção. Eu pedi para ele preparar para a gente uma palavra. Pois não. Você vê essa situação atual e futura, né? Sim. Nós vamos nos reunir, já me reuni com os funcionários várias vezes e teremos uma reunião agora dentro desse mês para tratarmos do novo formato. Opa. Onde eles estarão com profissionais na área tributária, na área trabalhista e na área jurídica. Excelente. Aonde eles poderão tirar dúvidas, porque nós vamos expor o novo formato. Então, sempre, transparência, ela é tudo. A transparência, a honestidade, a integridade que nós, como cristãos, temos que ter para com nossos funcionários como testemunho. Isso mesmo. Como testemunho da nossa fé. Faz toda a diferença. Porque esse testemunho, ele dá validade para aquilo que a gente prega. Se a gente prega e não é capaz de viver, tudo que a gente prega vai embora, né? Então, você ter um negócio, você administrar um empreendimento, coloca a gente em xeque muitas vezes com a nossa fé. E a gente não pode transformar isso num antagonismo, a gente tem que transformar isso numa força. Minha força espiritual, meu relacionamento com Deus, minha fé em Cristo, meu Salvador, me ajuda a administrar o meu negócio. E o meu negócio me ajuda a proclamar a minha fé, a testemunhar para as pessoas. A gente ajunta as duas, concatena as duas coisas com uma vida íntegra diante do Senhor, que abençoa no relacionamento familiar, que abençoa no relacionamento com as pessoas, né? Que aumenta aí nossa rede de contatos, é uma bênção. Então eu quero deixar agora uma parte bastante importante, e é por isso que eu chamei primariamente o pastor Isidro,
além de ser então esse empreendedor, esse pastor, para que ele trouxesse uma palavra pastoral, né, para a gente. Então nós vamos ter muitos assuntos nos próximos encontros também, mas eu tenho essa palavra que para mim é muito importante, que ele deixa aí no seu coração. Eu quero muito que você ouça isso, que você veja. E você pode colocar algumas informações no chat, se você quiser aí. E o que nós vamos fazer é o seguinte, baseado nas conversas que vamos ter depois dessas reuniões, aquilo que vocês mandarem para a gente vai alinhando os nossos próximos encontros, tá ok? Então eu vou contar com muitos empresários e empreendedores aqui da nossa igreja, para dividir as suas experiências, mas vou chamar gente de fora. Eu tenho um amigo meu fantástico, que chama Júlio, e ele é um planejador financeiro. E eu vou trazer ele aqui um dia também para falar sobre isso, especificamente sobre finanças, um planejamento. Gente, tem muita coisa boa que a gente vai, ao longo do tempo aí, administrando e vamos nos juntando. Então, você pode espalhar notícia para o pessoal aí, que os próximos meses a gente vai ter muita coisa boa, tá? Mas a parte mais importante de hoje, nesse primeiro encontro, que é a marca desse encontro, é uma palavra pastoral para você que é empreendedor, que é empresário, que é autônomo, que tem que o negócio depende de você. Então, essa palavra pastoral para mim é muito importante que você ouça. Então, eu passo agora para o pastor Isidro para falar para o seu coração aí. Pastor Isidro. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Meus irmãos, eu quero, dentro ainda desse tema aqui da situação atual, o que nos ajudou muito nesse período também foram as lives. A Atlântico proporcionou muitas lives para nós. Então eu não perdia uma live, para que eu pudesse entender tudo aquilo que eu podia, tudo aquilo que eu não podia e como podia. Então é importante que você leia, é importante que você ouça, é importante que você tenha conhecimento de tudo aquilo que ocorre, para que você tenha subsídios suficientes para poder conversar com todas as pessoas, não é? E é baseado nisso também que eu tenho um texto que eu quero compartilhar com você hoje. Mas eu quero, em meu nome, em nome da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, também minha esposa, minha querida esposa que me acompanha, eu quero fazer alguns agradecimentos. Neste momento, eu creio que todos os empreendedores, todos os empresários, sejam eles pequenos, médios e grandes, eles têm algo em comum. Todos querem ser bem-sucedidos em seus projetos. Hoje, eu quero apresentar um pouco de um personagem que alcançou a admiração de todos por onde ele passou. Este personagem, ele já foi retratado em grandes épicos do cinema. Eu quero falar com você sobre um administrador, um excelente administrador. Eu creio que o melhor administrador que eu já vi, o administrador de projetos falidos. Eu quero falar sobre José do Egito, não é? Uma pessoa como eu, como você, uma pessoa que sempre teve o temor do Eterno, e a palavra de Deus diz em Gênesis 39:2, que o Eterno, o Senhor, era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Estamos falando aqui de Potifar. Mas por que José foi um homem próspero? Mas antes de responder esta pergunta, eu quero orar com você e agradecer você por escolher estar conosco nesta tarde, neste período, para que juntos possamos aprender um pouco daquilo que a palavra de Deus nos ensina através da vida deste administrador. Pai eterno, nos colocamos diante do Senhor com toda a humildade e reverência. E, ó Deus, agradecemos por esta oportunidade externada através desta igreja, a Igreja Batista Ebenezer, na pessoa do seu pastor Wagner Koller. Obrigado a Deus por essa iniciativa, uma iniciativa que fará com certeza diferença nas nossas vidas.
Que o Senhor continue abençoando o pastor Wagner, sua família, esta amada igreja e todos aqueles que agora estão conosco aqui, nos acompanhando, e aqueles que nos acompanharão depois pelo canal do YouTube. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, sobre cada família, sobre cada empresa também representada. E o que teu Espírito Santo, o Consolador, Consolador lindo, aquele que nos instrui, aquele que nos faz lembrar de todas as coisas, aquele que nos ensina, que Ele mesmo complete tudo isso, tudo aquilo que estamos a conversar aqui, que Ele complete nas nossas mentes e corações. E acima de tudo, que teu nome seja honrado e glorificado entre nós, pois esse é o nosso desejo, pois tu és o eterno, o nosso Deus. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, porque estamos com o coração muito grato por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Por que José foi um homem próspero? O texto que veio à minha mente é um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. E este texto é um texto que fala muito ao meu coração sempre. E eu acredito que ele deva falar a todos aqueles que são empresários, todos aqueles que são empreendedores. Evidente que todos aqueles que são seguidores, não só seguidores, mas na verdade discípulos de Jesus. O texto de 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu estou frisando este versículo, queridos, porque José foi um homem próspero, porque ele santificava o eterno no seu coração. O eterno fazia parte da vida dele de uma forma muito forte. E ele era um homem que ele sabia responder com mansidão, com temor, no sentido do respeito. Era um homem amoroso e que sempre tinha algo para dizer sobre a razão da sua fé, da esperança que havia nele. Eu vejo um exemplo de José aqui. E na verdade, quando Pedro fala santificai a Cristo, é algo muito sério, meus irmãos. Ele está falando aqui de guardarmos a Cristo dentro do nosso coração. É guardar, é deixar, é permitir, é fazer a escolha de permitir que Cristo ocupe o lugar que é devido dentro do nosso ser, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso intelecto, porque é evidente que quando recebemos a Cristo, já estamos selados pelo Espírito Santo. Ele já está ali, mas a questão da nossa alma, a questão do nosso entendimento, há uma luta muito grande. E principalmente, estamos hoje falando aqui a empreendedores, né? A empresários, e nós sabemos da dificuldade que é ter esta prática deste versículo. Mas eu quero falar um pouco sobre a vida de José. A vida de José, ela se resume numa frase: o Senhor era com José. E o desejo do meu coração para você nesta noite, nesta tarde, né, neste final de tarde, não é? É que você também possa ter essa frase muito nítida para você, que o Senhor seja com você. Este era o diferencial na vida de José. A presença de Deus sempre em todo o tempo. José no Egito, ele aprendeu muito. Após grandes perdas, e aproveitava as oportunidades para reiniciar novos planos. Nós, empreendedores, muitas vezes temos grandes perdas. Temos passado por momentos difíceis. Então estou dando aqui o exemplo de José, que teve grandes perdas, mas que aproveitava as oportunidades para reiniciar com novos planos. Estamos falando aqui daquela parte que estava aqui na visão atual e futura, não é verdade?
na visão atual, nós podemos olhar agora e falar, pastor, mas quantas perdas nós tivemos, pastor Isidro? Sim, eu também estou incluído nisso, mas eu não estou focando nas perdas, mas eu estou focando nas novas oportunidades do futuro para reiniciar novos planos. Então nós temos que fazer isso, porque isso é uma instrução da palavra de Deus que nós estamos vendo nesta história deste excelente administrador. José administrou 3 projetos falidos. E em tudo que ele fez, deu certo, porque Deus o ajudava. Mas por que Deus o ajudava? Está aqui a relação com o texto de 1 Pedro que acabei de ler com vocês. Deus o ajudava porque Deus ocupava o lugar que lhe era devido, dentro do seu ser. Percebem isso? Isso é muito importante. Se você pensa que seus sonhos falharam, eu quero orientar você nesta tarde a pedir a Deus que esteja contigo, porque tudo pode ser transformado. Talvez você pense que você não teve uma boa oportunidade ainda na vida. Eu sei que nem todos tivemos as oportunidades que outros tiveram, mas eu quero que você aproveite a oportunidade que você tem agora. E tudo aquilo que vem para nós agora, nós temos que fazer o nosso melhor. Quero fazer uma pergunta para você. Como estão os seus projetos? Acabamos de falar da pandemia, não é? O que a pandemia nos trouxe. Acabei de falar aqui, batendo um papo com você, com o pastor Wagner. E agora falamos sobre a pós-pandemia, sobre aquilo que virá no futuro, sobre os medos que muitas vezes nós temos. Não pense em você, não pense você que me ouve, que foi fácil e tem sido fácil para mim. Eu muitas vezes derramei muitas lágrimas de março para cá, muitas madrugadas de joelho, muitas vezes chegando em casa e falava, mas não vai dar certo, e agora o que eu faço? Eu quero dizer para você que Deus está conosco. Deus nos ajuda quando nós o buscamos. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa achar. E eu quero pensar com você sobre esses 3 projetos falidos que José administrou. O primeiro projeto falido que ele administrou foi uma casa desorganizada. Nada acontece por osmose, queridos. Tudo tem um preço. Não existe almoço grátis, não é verdade? Os grandes profissionais de marketing falam que não existe almoço grátis. Isso é uma verdade. Alguém está pagando por isso. Então, o primeiro projeto que José, ele administrou foi uma casa desorganizada. Veja que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José pensou que seus projetos haviam falhado, mas ele nunca se esqueceu do sonho que Deus lhe deu. Nunca. Vale ressaltar, e eu quero que você grave isso, anota isso aí, por favor. Eu quero que você anote. Digita, anota, faz aí. Eu sou da antiga, né? Ainda tinha que procurar, mas dá uma caneta aí para mim. Mas hoje eu vejo o pastor aqui, já está tudo digitando, hoje está tudo na era digital, né? Mas eu quero deixar uma frase que eu quero que você não esqueça nunca mais na sua vida, tá? E isso vale para nós como empresários. Vale ressaltar que Cristo nos lembra que a nossa vida está naquilo que nós preservamos e não naquilo que nós perdemos. Eu vou repetir essa frase para você. Cristo nos lembra que a nossa vida está naquilo que nós preservamos e não naquilo que nós perdemos. É um ditado verdadeiro. É um dito verdadeiro que um homem sem sonho é um homem morto. Se você parar de sonhar, você morre. Por quê? Porque os sonhos dinamizam a vida de qualquer pessoa. A motivação de alcançar a realização desse sonho mantém a gente disposto a suportar todas as dificuldades. E quando eu olho para a empresa, quando eu olho para a minha empresa, por exemplo, eu falo empresa, minha empresa, né, modo de dizer, depois eu vou contar um pouco de uma experiência.
se o tempo me permitir. Não é fácil, mas a primeira oportunidade que José teve, após ter sido feito escravo, foi de trabalhar na casa de um oficial egípcio, chamado Potifar. Você conhece essa história. Possivelmente para deixar a casa na mão de um escravo, algo de errado poderia estar acontecendo, visto que os egípcios eram peritos em muitas coisas, e a história mostra isso. Mas a palavra de Deus diz que quando José assumiu o cuidado da casa, tudo começou a melhorar, tanto dentro da casa como no campo ao redor. Quero dizer uma coisa para você, agora vamos vir para o campo aqui da nossa prática. Ele assumiu o cuidado da casa. A empresa não é nossa, a empresa é do Senhor. Se você não fez isso ainda, você faça isso hoje. Faça isso lá na empresa, se você puder ir lá, depois você vê como é que você vai fazer. Mas você tem que dedicar a empresa ao Senhor. Você sabe que quando eu tenho algo muito difícil, todas as minhas decisões que eu tenho que tomar na oficina, vocês sabem como é que eu faço? A minha mesa é a mesa do chefe, não é verdade? É a mesa do líder. Tenho a cadeira do líder ali, não é verdade? Mas vocês sabem o que eu faço? Sempre fiz isso. Eu fico do outro lado da mesa, eu pego a cadeira do visitante e eu converso com o líder. Jesus é o líder. O eterno é que manda, não é você. Você é o mordomo. Você é o administrador, como José. Você recebe do teu Senhor a oportunidade de administrar algo que você recebeu dele. Porque tudo nós recebemos dele. Não esqueça disso. A sua empresa, ela terá muita prosperidade se ela for dedicada ao Senhor. Porque ela vai ter dono. E ele assumiu o cuidado da casa. Tudo começou a melhorar, tanto dentro da casa como no campo ao redor. Aqui eu quero pensar com você sobre a parte familiar. Nós, como empresários, temos que pensar em primeiro lugar, dedicou a empresa, você tem que também estar em consonância com a sua família. É a partir da sua casa, na sua família, é que você tem que abençoar. Você tem que ter um relacionamento transparente, limpo, bonito com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes. Você tem que buscar a santidade, você tem que buscar ser irrepreensível. Mas pastor, você está falando como se fosse para um cristão, é evidente? Evidente que é. Mas eu também estou falando para um empresário, para um empreendedor. Eu estou falando aqui de um homem como José, que administrou e que quando ele começou a administrar, tudo melhorou dentro da casa como no campo ao redor. O que é o campo ao redor, meu querido? Eu quero perguntar para você nesta tarde, todas as pessoas que te conhecem sabem quem você é? As pessoas que te conhecem sabem que você é crente? Ou você às vezes tem um pouco de vergonha de dizer que é crente? Porque às vezes administramos nossas coisas do jeito que o mundo administra. Às vezes administramos nossas coisas com palavras pesadas, com um comportamento pesado. E aí no domingo nós pegamos a nossa Bíblia e vamos para a igreja e cumprimentamos todo mundo, tá tudo beleza, cantamos no coro, choramos, oramos e quando entramos na empresa somos outra pessoa. O campo ao redor é algo muito importante, porque quando José ele começou a administrar dentro da casa, a casa melhorou. Então você tem que ser um bom administrador dentro do seu lar. Você tem que administrar bem a sua própria casa. Há muitos empresários que estão administrando de forma falida. O seu lar está falido. Não adianta você querer ganhar dinheiro. Olha, vou dizer uma coisa para você que eu sempre digo. Aproveite o intervalo, porque isso aqui é só um intervalo. O meu pai vai completar 86 anos agora em setembro. Já não tem mais possibilidade de estar trabalhando. Eu estou com 58 anos e eu vou ter quanto tempo mais produtivo para, como empresário, empreender? Não sei, mas o tempo passa para todos nós.
A questão toda é: administre bem o seu lar. Cuide bem do seu lar. Se você cuidar bem do seu lar, você será de fato um homem próspero, né? Não essas coisinhas que ficam falando na televisão, tanta bobagem que a gente ouve na mídia, não é verdade? Mas a prosperidade está em você ter um lar unido, a tua esposa te amar. Como é que a tua esposa te vê? Como é que teu marido te vê, mulher? Como é que teus filhos te veem? Como é que seus primos, seus pais, seus avós te veem? Como é que seus parentes te veem? Agora vamos para o campo ao redor. O campo ao redor é algo impressionante. Eu quero que você pense comigo nisso. O campo ao redor, eu tenho visitado empresas como pastor. E eu visitei uma empresa com cerca de mais de 30 funcionários. Os irmãos não imaginam a dificuldade que foi para eu trazer uma palavra num salmo. Eles nunca tinham orado. E o proprietário da empresa é um cristão. Mas não adianta. Como não adianta? Aí eu já não vou falar como empresário, mas eu vou falar como pastor para a minha ovelha. Como não? Que negócio é esse? Seus empregados não sabem quem você é? Aonde você almoça, na lanchonete ou no restaurante, ou no boteco da esquina, você vai tomar um cafezinho, ninguém sabe quem você é? O pessoal tem que saber quem você é. Isso é o campo ao redor. Lá vem o fulano de tal. Eu quero dar agora, me permita, pastor, um exemplo da minha vida, tá certo? Os irmãos podem perguntar aqui, todo ao redor da oficina. Todos conhecem o Isidro. Eu não estou interessado em falar, não, todos conhecem o pastor Isidro. Não, antes de ser pastor, eu sou o Isidro. Eu sou empresário Isidro, há 37 anos, pastor há 2 anos. Mas todos me conhecem como um cristão. Todos me conhecem. Todos me respeitam. Todos falam bem. Então, você precisa saber como é que está o teu campo ao redor da tua empresa. Isso é muito importante. Eu posso avançar, né, pastor, um pouquinho? Posso ir, né? Então você veja que esse campo ao redor é muito importante. Grave bem isso, querido. Se você ainda não fez isso, eu preciso parar um pouco, porque eu preciso ir para o campo prático. Todos os meus funcionários oram. Todos aprenderam a orar comigo. Mas eles estão orando porque você é pastor. Sou pastor há 2 anos. Todos aprenderam a orar comigo. Eu tenho funcionários da Umbanda, tenho funcionários do Candomblé, tenho funcionários que são da Assembleia de Deus, tenho funcionário batista, tenho funcionário kardecista. Mas na hora da manhã, antes de começar o dia de trabalho, todos estão esperando. Às vezes eu me atraso, às vezes 5 minutos. Ninguém começa o expediente sem antes orarmos. Nós vamos almoçar, muitas vezes vamos almoçar agora está mais restrito, não é? Mas quando íamos com um grupo para orar, para almoçar, o pessoal se reunia, a comida vem, quem vai agradecer? Aí vem aquele rapaz do Candomblé, ele fala, eu vou orar. E ora melhor que muito crente. Aprendeu a orar, aprendeu a reverenciar o eterno, aprendeu a agradecer o alimento, aprendeu o que significa em nome de Jesus. Isso está dentro do texto que acabamos de ler. Por quê? Porque nós temos que ter mansidão, respeito, amor e respeito pelo seu funcionário. Não esqueça disso. Mas você não conhece meu funcionário, pastor. Sabe o que está faltando para você? Orar. Para de mimimi e vai orar. Ora pelo seu funcionário. Ora para que Deus transforme seu funcionário. Ore para que Deus transforme a sua própria vida. Você tem que ser o referencial, como José foi o referencial na casa de Potifar. Estão entendendo? Onde Deus quer chegar não é o pastor. Porque isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando, eu estou só relatando para você.
E simplesmente estou colocando um ensino que está aqui na prática dentro da minha própria empresa, dentro da minha própria casa. Se eu faço como cristão, como discípulo, você também pode e deve fazer se você quer passar poucas aflições. Porque quem não faz está sempre correndo atrás do vento. Fica essa dica para você. Vamos voltar para o texto. Olha que coisa interessante. Significa que a bênção de Deus sobre a vida de José influenciava tudo o que acontecia. O seu patrão notou a diferença com a administração de José. E por isso lhe deu total liberdade de trabalhar como quisesse. José precisou aprender a administrar uma casa para que no futuro ele governasse uma nação. Ele estava passando por um treinamento e não sabia. Os irmãos sabiam que quando eu comecei em 1983, eu estava passando por um treinamento e não sabia. Eu achava que eu era algo que eu não era. Muitas vezes nós estamos dirigindo uma empresa, estamos dirigindo um negócio achando que nós sabemos tudo e nós não sabemos. E muitas vezes Deus está nos treinando, Deus está nos moldando, Deus está trabalhando o nosso caráter. E às vezes estamos desapercebidos disso. José pegou uma casa desorganizada para administrar e ali fez o seu melhor, sendo preparado para algo maior. Hoje nós estamos vivendo um momento de imediatismo. A gente quer tudo para agora e só fala em coisas grandes. Não, já quer começar a empresa? Vamos começar a empresa grande. Irmãos, eu comecei ali na Avenida Sapopemba. Ainda continua lá com a estufa, tudo bonitinho. Nós demos uma reformada geral lá. Mas pensam que foi assim? Sabe quanto tempo demorou para atingir o nível que ela está hoje? 25 anos. 25 anos de treinamento. 25 anos do moldar. Para mim demorou mais. Sabe por que demorou mais? Por causa da minha incredulidade. Mesmo sendo crente. Eu estou falando da minha vida pessoal para você agora. Eu estou falando da prática. Eu estou falando daquilo, do tempo que eu perdi por achar que eu era também alguém. E nós não somos nada além de pó. Desculpem falar isso, tá? Não fiquem chocados comigo. Porque se Deus quiser te tirar o ar que você respira agora, você vai cair duro onde você está. Até o ar que você tem é emprestado. Tudo é do Senhor, tudo é do Eterno. Tudo vem da dádiva, tudo vem das mãos dEle. Então, nós precisamos entender que muitas vezes estamos passando por um treinamento. E Deus, na verdade, estava organizando também a minha casa, para que eu pudesse aprender a administrar a minha própria casa, e depois aprender a administrar o campo ao redor. E Deus estava me ensinando também, assim como ensinou a José, para que a gente dê o nosso melhor, sendo preparado para algo maior. Muitas vezes você não recebe algo de Deus agora porque você não está pronto para receber. Não esqueça disso. Porque se você recebeu algo que você quer agora, você vai fazer um estrago muito grande na vida de muita gente e principalmente na sua vida. Deus nos ama e Deus nos preserva. Então, se você pensa que o que você tem é muito pouco e você precisa de mais, confie que Deus está com você, porque Deus está conosco. Ele sabe da nossa capacidade de fazer o melhor. Então se dedique ao máximo, valorize o que você já tem e espere no Senhor que te dará uma grande oportunidade, uma outra oportunidade. Aproveite as oportunidades que Deus dá para você. Ficou entendido esse primeiro ponto? Se tivéssemos presencialmente aqui, acredito que a gente ia poder bater um papo aqui de umas 3 horas, pastor, pelo menos. Mas eu quero avançar. O horário já está no horário. Eu tenho mais 2 projetos aqui, dá para falar? Rapidinho dá. Então vamos lá. Eu quero dizer para você que o segundo projeto foi uma prisão sem esperança. Aprontou lá um negócio, não é verdade? A mulher de Potifar quis ali trair seu marido e tentar José, mas José se recusou a trair o seu patrão.
foi acusado injustamente por ela e então ele foi lançado numa prisão. Mais uma vez ele viu o seu sonho se frustrar, mas ele confiou que Deus estava com ele, mesmo ali naquele calabouço. E calabouço, prisão, é um lugar realmente imundo, é um lugar triste, é um lugar sem esperança, é um lugar que fede, não é? É um lugar frio, é um lugar escuro, é um lugar de infelicidade. Mas José pôde conhecer ali a injustiça, a maldade humana. Nós, empresários, nós sabemos muito bem o que é isso, quando a gente lida com o público, quando a gente lida com gente, a gente vê a injustiça, a gente vê a maldade, a gente vê o de jeitinho. O pastor estava falando aqui, muitas vezes da gente querer arrumar alguma coisa, e o brasileiro tem essa cultura da corrupção, de tudo, vamos dar um jeito, tudo tem um jeito. Irmão, irmã, para com isso, não tem jeito coisa nenhuma. Nós temos que trabalhar de forma correta, nós temos que entender o que é justiça e bondade, isso só vem da parte de Deus. Aprenda a fazer o melhor aonde você estiver. Não existe lugar pior que uma cadeia. E se uma prisão for transformada, todo lugar também pode mudar. Você pode mudar a sua empresa a partir de hoje, se você quiser. Não se sinta em uma prisão, porque você é livre para sonhar e para prosseguir os seus projetos. Faça o seu melhor onde você estiver. Mais uma vez eu quero dizer isso para você. E o terceiro projeto, o Império Decadente. Após um tempo no cárcere, José interpretou o sonho de um padeiro e um copeiro de Faraó. Um dia o Faraó teve um sonho que o perturbou. O copeiro que tinha conhecido José aonde? Na prisão. Então nada acontece na nossa vida por acaso, meu querido. Fique atento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se você tem olho para ver, veja. Se você tem o nariz aqui para sentir o olfato, sinta, para que você possa perceber o que está acontecendo ao seu redor. E José ali interpretando o sonho, o copeiro lembrou de José e falou para o Faraó. E José interpretou o sonho de Faraó. Olha que coisa interessante. Ele foi constituído como governador de toda a terra do Egito. Esse terceiro projeto, José administrou. Esse projeto não seria nada fácil de administrar. Os outros dois também não foram. O mundo passaria por um período de fome e de miséria. Um momento difícil como nós estamos passando agora nessa situação atual. José pegou o Egito um pouco antes. Mas olha que coisa interessante. Nós estamos falando dos 7 anos das vacas magras, mas não esqueçamos que teve os 7 anos de vacas gordas. O que a gente faz quando Deus nos dá dinheiro? O que é você como empresário, o que você tem feito da sua vida, quando você ganha muito dinheiro? Você dá o dízimo na igreja e ainda quer ser louvado por isso? É isso? Está tudo errado. Ou você procura empreender no reino e pedir, Senhor, aonde o Senhor quer que eu direcione aquilo que é teu? Porque tudo é dele, não esqueça disso, tudo. Então, nós temos que ter responsabilidade nas vacas gordas. As vacas gordas agora passaram, nós estamos vivendo vaca magra. Mas o futuro, você vai ter vaca gorda de novo. Vê o que você vai fazer com as vacas gordas, hein? Não vai desperdiçar com aquilo que é finito. Invista no infinito, invista na tua eternidade, invista no banco de Deus. É o melhor banco que tem, ok? Então, toma cuidado com isso. Eu estou sendo rápido aqui, tá bom? O mundo passou por esse tempo e Faraó reconheceu que ele precisava de uma pessoa com sabedoria de Deus para cuidar do seu povo. No meio da crise, o Egito prosperou e se enriqueceu. Eu quero dizer para você hoje que a história mostra isso. Você sabia que o Egito tornou-se a maior potência do mundo por causa deste homem? Por causa deste homem que colocou Cristo como centro do seu coração, guardou o eterno dentro do seu coração? Tornou-se um homem que fez do Egito uma potência e tornou a vida das pessoas muito melhor. Abençoou vida, nós somos APA.
nós somos abençoados para abençoar, não esqueça disso. Ele foi abençoado, esse homem abençoou milhares de pessoas, ele abençoou todas as nações que estavam ao redor, e o Egito prosperou de um jeito que o Egito acabou lhe comprando toda a terra do Egito para o próprio faraó. Me atrevo a dizer, queridos, que nem Ramsés II, que foi o faraó imperial por excelência do Egito, realmente um homem de grandes realizações, ele só teve esse tipo vamos dizer, de fruto, por causa deste homem chamado José. José foi o maior administrador que o Egito teve. O maior administrador. O homem que mais fez o Egito prosperar. Mas chegou o tempo de usar José. Deus usou o tempo, né? Mas ele governou a nação. Talvez você esteja vivendo as consequências da crise que nós estamos atravessando no país e também no mundo, né? Mas eu quero que você saiba que Deus está com você. E você pode vencer mesmo no meio das dificuldades. Peça ao Senhor que lhe inspire com sabedoria, como José, para saber o que fazer. Você pode superar esta fase da pandemia atual e ser muito abençoado por Deus na parte futura. Mas vai depender de você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que escolher querer guardar Deus no seu coração. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Guardar a Cristo dentro do seu coração. Ele ser entronizado. Porque Deus quer te usar para abençoar vidas. E eu quero concluir este breve sermão, esta breve meditação. Entregue seus projetos nas mãos do Senhor. Eu teria muita coisa para falar se estivéssemos aqui ao vivo. Muita coisa para a gente bater um papo sobre o dia a dia de uma empresa, o dia a dia do relacionamento de um empresário cristão com o seu funcionário, com as empresas. Aquilo que vem às vezes da falcatrua, daquele jeitinho. Cuidado com as pequenas coisas, hein? Cuidado com as pequenas coisas. Porque através das pequenas coisas você pode perder a sua reputação. Através das pequenas coisas que o diabo lança, você pode perder o seu bom nome. O bom nome que você carrega, que não é seu, é o nome do Eterno. Eu estou aprofundando mais, pastor, me permita fazer isso. A vida de José, ela foi marcada por projetos que falharam. E quantos projetos meus também falharam. Mas eu quero dizer para você que ele conheceu a tristeza na prisão. Ele administrou uma casa desorganizada, mas ele administrou um império no meio de uma grande crise e prosperou. Eu agora quero concluir dizendo para você, confie em Deus, porque Ele restaura os seus projetos. Coloque seus projetos diante do Senhor. Faça o seu melhor onde você estiver. Eu bato nessa tecla direto, sempre. Eu digo para os meus funcionários, estão vendo esses carros que entraram hoje aqui? Às vezes entram 10, 12 carros na segunda, terça-feira. Vamos agradecer? E nós ficamos de joelhos para agradecer. Cada carro que entrou. Eu estou agradecendo pelo carro? Eu estou agradecendo pelas pessoas que confiaram os seus veículos para nós. Quem é que move o coração das pessoas em direção a você? É o Eterno. Por isso a importância de você guardar a Cristo no seu coração. Então confie em Deus, faça o seu melhor, aproveite as oportunidades que Deus está te dando e creia que o tempo certo o Senhor vai te abençoar e que Deus quer te usar para abençoar vidas. Termino com essa frase aqui, tem um finalzinho: deixe Deus administrar os seus projetos. E você como empresário, essa palavra é para todo crente. Mas agora eu vou falar para você, empresário, estamos falando para empreendedores. Todo crente deve conhecer a palavra de Deus. Então você deve conhecer a palavra de Deus.
sempre tenha uma postura de amor, sempre tenha uma postura de respeito com o seu próximo e não se julgue melhor e mais justo do que os outros. Essa é uma tendência do empresário, que nós temos uma cabeça rápida, nós pensamos rápido. Às vezes a gente enxerga aquilo que o outro não enxergou e às vezes nos achamos. Não, cuidado com isso, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente, como nos recomenda o apóstolo Paulo. Dedique a sua empresa ao Senhor. Seja transparente com os seus funcionários, respeite seus funcionários, ame. Se você tem diferença com algum funcionário, comece a orar por ele. Tem algum cara que está sendo uma pedra no teu sapato, vou falar o português claro aqui, comece a orar ao Eterno. Senhor, estou com uma situação assim. Irmãos, quantas situações nesses 37 anos eu passei. Eu teria muito para dizer para vocês, mas ficam aqui algumas perguntas que vocês podem fazer no chat. Talvez o nosso querido pastor Wagner depois possa repassar para mim e eu possa responder para você. E talvez a gente tenha a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete esta palavra nos nossos corações. Eu fui muito rápido, mas eu procurei trazer alguma coisa aqui para que você possa guardar no seu coração, tá bom? E se é algo que me chamou muito a atenção, e eu termino mais uma vez aqui, estou terminando já a segunda vez que eu falo que estou terminando, hein? Momento é de crise, momento para muitos de nós, porque nós somos frutos das nossas escolhas. Tem isso. Agora talvez você precise de alguma coisa e não está conseguindo porque você, nas vacas gordas, investiu mal. E talvez também porque nós estamos em 4 anos de recessão e pegou muita gente aí que ficou numa situação difícil. Mas eu quero que você lembre que Cristo quer que você lembre daquilo que nós preservamos e não naquilo que nós perdemos. Então algo está preservado dentro de você. A partir disso que está preservado, dedique ao Senhor e experimente o verdadeiro milagre do Eterno na sua vida. Que Deus te abençoe. Pastor Isidro, muito bom. Que privilégio a gente teve hoje de ser abençoado por essa palavra, que tem a ver com a vida cristã, tem a ver com o empreendedor. Esse é o nosso assunto, 100% empreendedor, 100% cristão. Esse é o nosso interesse. E vocês viram que é difícil fazer por aqui, porque falta a gente ter o olho no olho, né? Isso. Mas está gravado no YouTube, a gente vai deixar no YouTube, está gravado, a gente vai colocar no YouTube para você assistir outras vezes e para você repassar para mais pessoas. Esse é o nosso interesse, né? Que você abençoe outras vidas também. Mas nós vamos continuar. Se você olhar aí no seu aplicativo, no aplicativo da nossa igreja, você já vai ver que dia 29 de agosto já marcamos o segundo encontro, tá? Se a gente não puder estar presencial, vamos fazer assim de novo. Mas está marcado o nosso segundo encontro e aí a gente já vai ver o próximo assunto, já vou deixar lá no aplicativo para você saber sobre o que vamos falar. Mas você mandando as suas perguntas, colocando de uma forma que a gente possa receber essas perguntas, a gente pode repassar ao pastor Isidro. Podemos marcar um outro dia, inclusive, e você vai ver que a gente vai trabalhar vários focos. Às vezes falando mais da vida espiritual, do cristão, como empreendedor, às vezes falando mais de negócios, falando de situações, de soluções para o empreendedor, mas nós vamos estar juntos. Isso é ser igreja, né? A gente não vai dividir a nossa vida de uma maneira sistemática, nós vamos ser 100% cristãos, 100% empreendedores, então toda vez que nos encontrarmos, falamos da nossa vida. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que esteve conosco, quero agradecer em especial ao pastor Isidro, pela disposição, por um preparo tão gostoso para o nosso coração, foi muito abençoador, viu? Leve o abraço da nossa igreja para a igreja lá, Nova Aliança, isso mesmo, e para a sua família também, pastor Isidro, nossa gratidão. Quero orar aqui com você para a gente encerrar, para que a gente não perca nada disso que foi falado, né? Para que a gente aplique. Feche seus olhos, então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde e por essa oportunidade, ó Deus,
de gravarmos no nosso coração princípios bíblicos que ficaram guardados para sempre, daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas quando buscamos a Ti. A gente poderia olhar como muitos viram na época a situação de José como algo muito ruim, realmente de projetos completamente falidos, mas ele olhou para o Senhor e mudou um império inteiro, e isso está registrado na história. Assim nós queremos sempre olhar para o Senhor, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso empreendimento. Que o Senhor abençoe cada um aqui que participou, cada um que assistiu, que essa palavra frutifique em cada coração. Que a tua bênção esteja sobre a vida do pastor Isidro, sua esposa Lucimara, sua família, sua igreja e também sobre a equipe que nos ajudou hoje. Que a tua bênção seja sobre todos eles. Que a tua graça permaneça sobre nós, dá-nos sabedoria para a gente olhar para a tua palavra com amor e ter nelas direções para a nossa vida. Amém. Oro pelos meus irmãos, por todos esses que participaram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que logo estejamos juntos novamente. Mande as suas dúvidas, se tiver dúvida pode mandar para a gente vai consultando ali o chat, tudo que você deixou e a gente vai registrar para te responder, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.